Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre o Corpus Hermeticum, uma obra bastante citada, mas pouco conhecida. Muito se fala em hermetismo por aí, né? E eu já fiz um vídeo aqui no canal também sobre hermetismo. No vídeo que eu... tem um outro vídeo em que eu falei sobre a Academia Florentina, também eu citei o Corpus Hermeticum, mas não aprofundei o tema. Então, eu vou deixar os links destes vídeos para vocês aqui na descrição. Caso vocês não tenham ainda assistido, assistam porque eles vão complementar bem este vídeo aqui sobre o Corpus Hermeticum. E hoje, como eu disse, nós vamos falar especificamente sobre a obra Corpus Hermeticum, de onde veio, o que ensina, etc. Então, se você gosta do tema, não perca e assista até o final. E também não se esqueça de curtir, se ainda não é inscrito, inscreva-se. É muito importante para o canal, né? Comentem também, enfim, participem do nosso canal, porque isso é importante para que outras pessoas também possam conhecer o canal. E também não se esqueçam que as minhas obras mais recentes sobre maçonaria e maçonologia estão nos links na descrição deste vídeo. E se você deseja o livro físico, este aqui, ó, o curso elementar de maçonologia físico, o meu e-mail também estará na descrição deste vídeo. Você me manda um e-mail com seu CEP, eu envio para você o cálculo do frete mais o valor do livro e os dados bancários. Você faz o depósito, me avisa e eu envio para você pelo correio. E caso você queira o livro autografado, me avise no nome de quem eu devo autografar o livro, que eu autografarei com muito gosto. E não se esqueça também de apoiar o nosso canal lá na página do Apoia-se. O canal precisa de apoio financeiro, nós precisamos sempre de material, precisamos de, enfim, recursos para até melhorar as nossas transmissões, para ter material de apoio aqui, para fazer os vídeos para vocês cada vez com uma qualidade maior. Então, se você gosta do nosso projeto, se você acredita no projeto aqui do canal Transcendência, não deixe de apoiar, ainda que seja com uma quantia pequena, mas se todo mundo ajudar com um pouquinho, que seja, já dá um grande apoio aqui ao nosso canal. Bom, então vamos começar o nosso papo. E para começar o nosso papo, vamos entender o que é o Corpus Hermeticum. Então, trata-se de uma coleção, né, de 14 tratados atribuídos a Hermes Trismegistro, datados ali entre os séculos I e III da Era Comum. Esses textos eles foram reunidos pelo Mihail Psellos. E o conjunto de tratados remanescentes ele é apenas uma pequena parte daquela que já foi uma grande coleção de livros produzidos pelos hermetistas egípcios, né? E depois que o cristianismo ele se espalhou pelo mundo mediterrâneo, as antigas tradições pré-cristãs se enfraqueceram e o Corpus Hermético ele sobrevive ali em algumas coleções privadas do Império Bizantino. Império este que contava com notáveis intelectuais que se interessavam pelas doutrinas neoplatônicas e, portanto, valorizavam esta obra. Então sabe-se, por exemplo, que o já citado, né, o Mihail Psellos, que era um neoplatonista grego, ele tinha tais tratados em sua biblioteca. Como eu já tive a oportunidade de falar lá no meu vídeo sobre a Academia Florentina, um exemplar do Corpus Hermeticum ele foi adquirido através do monge italiano Leonardo da Pistoia. E esse Leonardo da Pistoia ele estava na Macedônia, né, a mando do Cosme de Médici, governante de Florença, que na época tocava um projeto enorme de reunir o maior número possível de obras gregas ali na Europa Ocidental e traduzi-las. E o projeto fazia parte da ideia que foi dada para o Cosme de Médici pelo arcebispo ortodoxo Vassilios Vessarion, ou Vessarion, Vassilios Vessarion, de criar ali em Florença um espaço para a difusão do platonismo e do neoplatonismo na Itália, a fim de que essas doutrinas, essas bases teóricas, voltassem a ser o fundamento filosófico da teologia cristã. E isso está dentro, né, de um contexto ali específico, um contexto histórico específico, que no caso era o concílio de Florença, né, chamado de Ferrara Florença, e
havia ali uma tentativa de aproximação ou de reconciliação entre a Igreja de Roma, o papado e as igrejas ortodoxas orientais. Então, esse concílio ali em Florença, na Ferrara Florença, ele ele trouxe para a Europa Ocidental uma série de pensadores, de teólogos, de autoridades eclesiásticas da Igreja Ortodoxa, e foi exatamente esse contato com o mundo grego que possibilitou que houvesse esta troca ali de documentos que praticamente estavam desaparecidos na Europa Ocidental. Os textos originais, eles estavam desaparecidos, as pessoas não conheciam mais a língua grega, e foi esse contato que possibilitou que houvesse novamente essa troca de informações. Então, a ideia lá do Vassilios Vessarion era exatamente criar em Florença ali esse espaço para o estudo do platonismo e do neoplatonismo, de forma que essa base filosófica se tornasse um fundamento, se tornasse o arcabouço de uma análise da teologia, uma reavaliação da teologia cristã do mundo latino. Então, relembrando ali, houve o cisma em 1054 entre a Igreja de Roma e as igrejas ortodoxas. Na verdade, a Igreja de Roma é que se separa das igrejas ortodoxas, e por uma série de questões houve já na época do patriarca Fótios, houve ali um cisma parcial, uma discordância doutrinária. Esse cisma ele acaba se oficializando ali em 1054, e ali no século XV eles tentam uma reaproximação, a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente tentam uma reaproximação através do concílio de Ferrara e Florença. E para que haja uma reaproximação, então, esse arcebispo ortodoxo, Vassilios Vessarion, ele propõe a criação em Florença da Academia Platônica, de forma que, com o estudo do platonismo e do que era chamado, o que é chamado ainda hoje de neoplatonismo, houvesse uma reaproximação teológica entre Oriente e Ocidente, uma vez que a teologia latina, ocidental, era completamente calcada em bases filosóficas aristotélicas. Então, a ideia do Vassilios Vessarion era exatamente que, através do estudo do Platão e das doutrinas neoplatônicas, que houvesse uma reavaliação da teologia latina. E aí, o responsável por essa tradução dos textos gregos era o Marcílio Fitino. Marcílio Fitino, que eu também falo bastante dele nesse vídeo da Academia de Florença. E ele era um padre, e ele era realmente um tradutor exímio. Ele aprendeu grego com esses emissários lá da Igreja Ortodoxa, e ele tornou-se um tradutor exímio, e de fato traduziu ali os diálogos de Platão e traduziu também o Corpus Hermeticum para o latim. E a tradução do Corpus Hermeticum para o latim ela ficou pronta ali no ano de 1464. E 3 meses depois, o Tommaso Benci ele traduziu esta tradução, foi uma tradução da tradução para o italiano. Então ele traduziu do latim para o italiano. E o Corpus Hermeticum ele suscitou ali um grande interesse pelo ensinamento hermético de uma forma geral. E depois ali da tradução do Tommaso Benci, o Corpus Hermético ele tornou-se um sucesso imediato de venda logo depois de uma publicação que foi feita em Treviso. Treviso tinha uma máquina impressora, e essa máquina impressora fez uma edição em 1471. Edição essa que, por acaso, foi feita sem a autorização do Fitino. E depois dessa edição de 1471, as edições do Corpus Hermeticum foram se seguindo, e se chegou ali a 16 edições antes do final do século XVI.
E na época as pessoas acreditavam que esses tratados eles eram muito mais antigos do que realmente eles eram. Né? Eles achavam que os tratados eram anteriores a Platão, que vinham do Antigo Egito, né? Uma vez que o Hermes era contemporâneo do profeta Moisés. E os estudiosos da época achavam que, portanto, o corpus hermético era uma amostra da mais antiga sabedoria do mundo. E em 1614, o Isaac Casaubon, né, se escreve Isaac Casaubon, o Isaac Casaubon, que era um estudioso protestante suíço que vivia na Inglaterra, ele demonstrou a verdadeira data dos tratados baseando-se na linguística. E o Casaubon mostrou que os tratados, por exemplo, mencionam o escultor grego Fídias e os jogos píticos, né, que muitos autores gregos situam bem depois da vida de Hermes e que são escritos num estilo tardio do grego, usando palavras que só surgiram na era cristã. E aí as conclusões do Casaubon foram aceitas de forma quase universal na época. Né? Alguns hermetistas, como Robert Flood, eles menosprezaram, negaram os argumentos do Casaubon, mas não conseguiram desacreditá-lo. Né? E graças a isso, grande parte do interesse que havia ali no corpus hermético foi dissipado. Né? As pessoas começaram a não se interessar mais tanto quanto se interessavam antes pelo corpus hermético. Né? Somente depois de 1945, ou seja, já no século passado, no século XX, com a descoberta da biblioteca lá de Nag Hammadi, né, aquela biblioteca, enorme biblioteca que foi descoberta ali no Egito, muitas das conclusões do Casaubon foram derrubadas. Né? E antes até da descoberta, né, da biblioteca de Nag Hammadi em 1945, existia um filólogo e filósofo dominicano francês, né, no começo do século XX, um padre dominicano, André Jean Festugière, né, o André Jean Festugière, que também se dedicou a desacreditar o corpus hermético, usando argumentos bastante semelhantes aos argumentos do Casaubon e acrescentando outros que igualmente se mostraram falsos graças às descobertas de Nag Hammadi. Na verdade, a obra do Festugière foi, digamos assim, era quase que uma pá de cal em cima dos argumentos apresentados ali no corpus hermético, mas graças à descoberta em 1945 da biblioteca lá de Nag Hammadi, né, então se viu que nem o Casaubon e nem o Festugière tinham tanta razão quanto se achava. Né? Bom, esse vídeo, claro, como todos os vídeos aqui, não tem a pretensão de ser uma exposição profunda sobre o tema, uma vez que nada substitui a leitura do próprio corpus hermético e de estudos sérios sobre o mesmo. Estou apenas fazendo uma apresentação geral sobre o tema. Então, se você gosta dessa temática, há muitos bons livros, muitos bons estudos aí em relação ao corpus hermético. Inclusive há traduções para o português do corpus hermético. E é óbvio que num vídeo aqui de 15, 20 minutos é impossível resumir tão bem toda a argumentação contida aí em centenas e centenas de páginas, né, com citações bibliográficas, etc, etc, etc. Então, basicamente, o corpus hermético ele ensina que o homem ele deve conhecer a si mesmo, e conhecendo a si mesmo ele conhecerá a transcendência, uma vez que o seu microcosmo é um espelho do macrocosmo e que nada está fora do absoluto. Então, através desse conhecimento interior, né, dessa gnose, opera-se a divinização, a identificação suprema entre o ser e o absoluto. Então, nota-se aí a identificação entre essa doutrina, né, entre tal doutrina e as doutrinas orientais metafísicas, mostrando a presença da tradição primordial da sabedoria eterna que se revelou em todos os povos e sob diferentes contextos culturais. Então,
o Corpus Hermético com certeza é uma obra que vale muito a pena ser lida, ser estudada com carinho, com cuidado, né, de forma que nós possamos receber os ensinamentos que ali estão contidos. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, seja bem-vindo aqui ao primeiro vídeo do canal no ano 2020, né? E esperamos aí que este ano seja um ano de crescimento e um ano de companheirismo aqui no nosso canal, entre este que vos fala e vocês, nossos assinantes, nossos espectadores, as pessoas que gostam do canal. Enfim, estamos juntos para mais um ano de estudos e debates. Ok? Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!